Ela está chegando, G Marques. Você acompanha agora na sua Jornal FM G Beleza com você. Administração, marketing, vendas, histórias empreendedoras e liderança. Todas as tendências do empreendedorismo em seu G Beleza com você. Estamos de volta com mais um programa G Beleza com você. Para quem não me conhece, eu sou a G Marques. Estou comunicadora aqui na casa, onde eu tenho um programa todas as terças ao meio-dia ao vivo, sempre falando sobre empreendedorismo. E também o podcast todas as quintas às 20 horas, onde eu sempre trago um tema interessante relacionado também ao empreendedorismo. Eu sou mentora e consultora online de gestão para salões de beleza. O tema de hoje é um tema que eu adoro falar, que envolve beleza natural. É o impacto da beleza natural no empreendedorismo feminino. Eu trouxe aqui uma expert no assunto, que é a Fernanda Honorato, para falar sobre esse tema para nós. Ela é pesquisadora, é professora, a mulher tem um currículo assim, ó, invejável. Vou pedir para ela se apresentar. Obrigada por estar aqui conosco. Oi, Gê, tudo bem? O prazer é todo meu, de verdade. Prazer, pessoal, estar aqui falando sobre esse assunto com você ainda, tão maravilhoso. Obrigada. Se você quiser se apresentar um pouco para a audiência, falar um pouquinho do que você faz. Eu já me cansei legal. só na hora de começar a falar aqui, gente. Só olhar para essa câmera aqui. Ó. Pessoal, então eu sou a Fernanda Honorato. Venho assim de uma linha de pesquisa dentro da questão dos ativos naturais, óleos essenciais, das plantas, das formulações. Minha formação é na área de química, eu sou especialista em aromaterapia e fitoterapia. E hoje nós temos, né, uma empresa de cosméticos e de perfumes voltado para essa questão natural, e nós ajudamos empreendedores que querem ter a sua marca, querem desenvolver o seu produto, querem dar continuidade nesse sentido, ter a sua expressão através, né, de alguns cosméticos que têm interesse. E também temos a Aromaria Natural, que é o local ali que nós temos de aprendizado, tem muitos cursos, muito material, também muitos insumos para quem quiser conhecer, quem quiser se aventurar, né, nessa área, nós damos todo o suporte também, tá? E eu sou professora na FIEC, igual a Gê comentou, então já faz 12 anos também, então dentro de todo esse ponto em fazer essa transição dos cosméticos convencionais para os naturais e passar esse aprendizado. Eu acho que hoje eu encaro isso como uma grande missão mesmo, levar esse conhecimento para as pessoas. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho legal porque, assim, despertar esse interesse e são N possibilidades. Eu que venho do mercado da beleza durante muito tempo, Sim. e a gente percebe que é um nicho que chama muita atenção do empreendedorismo feminino quando você fala em beleza natural, em cosméticos naturais. O que despertou em você estar trilhando esse caminho aí no empreendedorismo? Desde 2009, eu venho com interesse porque na faculdade a gente teve muito contato com essas empresas, tanto na parte de interação com o ser humano, quanto da parte de meio ambiente. Então, me interessou muito saber um pouco mais como que algo que as pessoas usam muito no dia a dia, que nós temos uma quantidade muito grande, né, dessas interações, desses produtos que as pessoas têm interesse no dia a dia, tanto a parte de contaminação no meio ambiente e daí de contaminação das pessoas. Sim. Voltando, porque daí se você pensa que contamina o meio ambiente, você pensa que isso também pode estar contaminando as pessoas. Sim. Então, o despertar mesmo de ir atrás disso foi a partir desse olhar, né, de prestar atenção nisso. E daí eu comecei a pesquisar, comecei a ter um aprendizado maior e prestando serviço também para as empresas do que eles utilizavam. Então. E sempre vinha essa questão de que os desenvolvimentos de insumos, de ingredientes da indústria convencional têm uma inspiração grande no natural. É verdade. Dos ativos, daquilo que a natureza oferece. Porque se a gente pensar muitos e muitos e muitos anos atrás, vamos pensar até na medicina chinesa, 6.000 anos atrás. O conhecimento que eles têm com relação à natureza, com relação àquilo que a natureza oferece, deu possibilidade de muitas formulações que a gente tem registro. Então, a indústria se inspirou muito nisso.
Então, os Verdade. ingredientes que ela utiliza, os ativos e aquilo que são as promessas desses cosméticos convencionais, a gente encontra na natureza. Aí é só pensar como que eu consigo, então, fazer o processo inverso Sim. de conseguir na natureza ter essas formulações para substituir. Então, eu comecei aí nessa linha de pesquisa, de ver como é que eu isolo, como é que eu tenho uma estrutura para incorporar esses ativos, como é que a planta vai doar isso de uma forma que eu consiga biodisponibilizar. Então, aí que começou. E é claro, hoje a gente tem os óleos essenciais, que eles são esse sim. grande suporte que a gente tem, que eles são os ativos concentrados das plantas. É Então, a verdade. intenção veio disso, e daí pensando numa expansão e tudo o que aconteceu com a empresa, né, que hoje nós temos a empresa, no caso que a gente presta serviço, é ver o quanto as pessoas, muitas vezes, elas estão utilizando cosméticos que elas não fazem ideia do que tem ali exatamente, Eu ia mas falar disso. ela acredita nisso, na promessa daquele cosmético. E eu nem vou falar para você que é algo enganoso em si, mas muitas vezes a forma como se utiliza, a forma como se faz o acondicionamento disso, se torna algo muito perigoso. E se ela utiliza, por exemplo, 5 cosméticos no dia, que esse cosmético tem uma substância específica, ela já vai sobrecarregar o organismo dela. E outro detalhe também, né? Eu vendo esse segmento, minhas irmãs são tricologistas. Uma delas é Nossa, pós-graduada em tricologia e cosmetologia. E ela se preocupa muito com a saúde do couro cabeludo e do fio. do fio. Então, a preocupação que elas têm em realmente é ter esse conhecimento nos princípios ativos, Uhum. no que está colocando no cabelo da cliente, se preocupar com a saúde de forma geral, de forma global, exato. né? Não A saúde como um isolada. todo. Não só o efeito que vai ter momentâneo Sim, ali, sim, mas o que vai causar realmente naquele organismo como um todo. Porque o couro cabeludo, ele é pele. sim, a extensão. E é uma absorção muito grande desses ativos. O maior órgão nosso, né? É a pele, né? Exato. E o couro cabeludo especificamente, por ser uma área do nosso corpo, se a gente for pensar nessa distribuição, com uma oleosidade maior, que está mais exposto, porque a parte superior do nosso corpo, ela tem uma oleosidade maior, porque Sim. precisa de mais proteção É do verdade. que o restante. Então, imagina o quanto de potencial de absorção tem essa parte. Então, se eu não tomo cuidado realmente com aquela substância em si, isso pode prejudicar muito a saúde. E é isso que a gente vê. E um despertar grande que eu tive, Gê, também, foi uma prima minha, há bastante tempo atrás, ela teve câncer de mama. E daí os médicos levantaram a questão também do desodorante, do antitranspirante. Sim. Então você começa a ligar as coisas, você fala assim, poxa, mas tem como nós assumirmos essa responsabilidade na nossa vida também, assim como a gente assume na alimentação. Então eu consigo hoje ter substitutos. Sim. Tanto que um dos treinamentos que a gente tem, que é de pele, que mostra a questão do skincare, que muita gente pergunta, né? Sim. Mas como é que eu monto um skincare? Como é que eu faço isso? Eu não tenho ideia. E a pessoa vai montar um skincare na farmácia, ela vai gastar por baixo, assim, uns R$ 500, mais ou Sim, menos. verdade. Por baixo. E daí ela consegue fazer isso com ingredientes que ela tem em casa, Olha que manipulando legal. da forma correta. Muitas vezes com algo que vai para o lixo. Entendeu? Um exemplo muito bacana, não sei se você sabe, mas a película da casca de ovo, aquela parte interna, Sim. ela é rica em ácido hialurônico. Vai para o E lixo. custa tão caro, né? E a gente consegue isolar ela em um formato, impregnar uma substância, né, que a gente fala, uma estrutura de transferência, para que a gente possa utilizar isso. Olha que rico. Então, a gente consegue, através do conhecimento, ter isso. E é fantástico os depoimentos que a gente tem. Eu imagino. Ó, tem uma galera aqui entrando no canal do YouTube, a Sueli Cantão, falando Ai, que ela que é de legal. Nanuque, Minas Gerais. Obrigada pela audiência, Sueli. Tem também, ela tá falando também que é a favor de tudo natural. Já deixou Ai, de que usar linda. produtos no cabelo e assumiu os Ai, que grisalhos. fofa, olha.
Ela está perguntando aqui, o que ela diz de esfregar o couro cabeludo? E a própria Sueli também está falando o seguinte, parei de usar desodorante com chumbo. Gente, ó, se vocês estão assistindo a gente, quiser mandar alguma pergunta aqui no ao vivo, no WhatsApp da rádio, 3318-2454. Ela está perguntando sobre esfregar o couro Esfregar o cabeludo. couro cabeludo. É. Isso é algo bem bacana, Gê. Por quê? Quando a gente pensa em cuidados com o cabelo de uma maneira geral, a primeira coisa que a gente pensa é cuidado com o couro cabeludo. Isso é o princípio básico. Quando a gente esfrega, eu acho que ela tá falando assim, às vezes com shampoo que vai trazer algum tipo de problema, porque às vezes a pessoa ela tá com uma psoríase, com uma dermatite atópica, com eczema, com um problema no couro cabeludo. E ela continua utilizando produtos que estão prejudicando ainda mais. Sim. Então, a primeira coisa que a gente indica é uma esfoliação do couro cabeludo. Então, a identificação do tipo de problema para você fazer essa esfoliação, e daí a escolha da esfoliação depende muito de como está a condição. Então, você pode ter um esfoliante, por exemplo, com a casca da banana, um esfoliante com a borra de café, um esfoliante que a gente vai fazer com farinha de arroz. Então, tem várias formulações que você consegue pensar, porque você vai desobstruir. Se tiver algum fungo, bactéria, você faz associação com óleos essenciais. Então, você consegue tratar esse couro cabeludo antes de iniciar qualquer tipo de processo. Então, você vai curar, trazer realmente esse processo para ele. Vai desinflamar, né? Exato. E também, deixa eu agradecer aqui o nosso patrocinador, a Exinvest Imóveis. É mais que uma imobiliária, é a chave para um lar perfeito. Além de venda e locação, oferece serviços exclusivos, design de interiores, arquitetura, móveis planejados, energia fotovoltaica, reforma e construção também. Eles estão ali na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 984, Chácara Areal. Outra coisa também que eu queria comentar, que eu acho que é extremamente importante, a forma que a indústria cosmética ela comunica e trabalha o marketing na divulgação de alguns princípios naturais, que a gente sabe que é bem polêmico. Vou trazer uma questão que eu acho que você também deve pensar parecido comigo. A questão do uso das progressivas com formol, que no Brasil nunca foi aprovado. Nunca foi nenhuma porcentagem. Que o pessoal fala, mas... 0,25. Nunca. É a mesma opinião que eu tenho. É o que eles falam hoje de botox capilar. Que também vai formol, tudo vai formol, né, Fernanda? Então, acho que você tem mais argumento, até de pesquisas e de estudo que você faz, porque a forma que a indústria cosmética embala isso para o consumidor final é gritante, porque as pessoas mandam mensagem nos salões, perguntam assim, eu quero fazer, mas você trabalha com formol? Não, pedem formol. Estão pedindo formol? Pedem formol. As minhas irmãs fazem um trabalho de educação, porque elas não trabalham com formol. Ela é especializada em alisamento ético. Olha. E educa, e as pessoas, e tem muita formulação, principalmente. É assustador a quantidade de produtos, de livinho, produtos creme sem enxágue, que tem o ácido glioxílico que acaba deixando. Você vai falar com maior autoridade do que eu, que deixa resíduo. Deixa o resíduo. No cabelo. Do formaldeído e deixa do benzeno também, deixa de todas essas substâncias. Olha, e eu lembro quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 40, isso começou, eu lembro muito bem disso, começou quando eu tinha 16 anos, essa questão das progressivas. E você lembra que tinha que colocar um ventilador na frente da pessoa? Absurdo. Que a pessoa não conseguia respirar. Ou fazer na parte de fora do salão. Da parte de fora. Então, tudo isso por causa do gás gerado com aquecimento, com tudo. Aí trouxe essa história de que era só naquele momento. Mas as pessoas... Teve uma conscientização dessa questão do formaldeído, até da amônia, né? Que foi muito utilizado também essa questão, que daí foi proibido e voltou e tudo mais. Então, hoje, o que eu percebo, pelo menos com esse movimento, é que a pessoa, ela não consegue viver numa certa incoerência no sentido assim, eu cuido da minha saúde interna, mas eu não me importo com... Tá com formol no meu couro cabeludo. Exato. Hoje já existe um movimento que a pessoa começa a se conscientizar. Qual que é o grande problema? O que você comentou, a forma como a indústria comunica isso. Sim. E hoje ainda o que existe de uma obrigatoriedade que as mulheres de se enquadrar num padrão de beleza. Sim. Então, ela acha que se ela não fizer, ela não vai conseguir conquistar aquele emprego que ela quer, ela não vai se sentir bem, não vai ter autoestima do jeito que ela quer. Então, ela também se cobra muito nesse sentido. Por quê? Porque ela acha que aquilo é ruim para ela, para a saúde dela, mas como é que ela vai se sentir bem com ela mesma
se ela não fizer aquilo, se é aquilo que traz confiança para ela. Olha que coisa que a indústria fez. É verdade. É que agora, graças a Deus, existe um movimento, Existe todo um né? movimento De assumir os mesmo. cachos, de produtos Exato. específicos, né? De você ter alternativa, porque a gente Mas olha tem. quanto tempo levou para isso acontecer. E tem as progressivas naturais, de Sim. verdade. A gente tem progressivas que a pessoa consegue cuidar dos cabelos, aprendendo a fazer isso da forma correta, para não ficar escravo. Porque eu enxergo isso como um tipo de escravidão, realmente, Sim. da mulher. Porque a indústria fala assim, olha, você só vai Esse é o realmente... padrão. Você só vai dar certo na vida, ou você só vai conseguir evoluir se você estiver nesse padrão. Aí a pessoa mistura progressiva com luzes ou com algum outro procedimento. E daí passa, que nem eu costumo falar, aí passa perfume no cabelo, G. Ai, dá uma disfarçada. Porque, na verdade, quando você lava um cabelo que tem uma quantidade de forma muito grande, aquele cheiro exala, né? Então ela dá uma abafada com o perfume do cabelo. Ele vai. A pessoa percebe, não percebe? Claro, Não a percebe? descamação do couro cabeludo, o excesso de Exato. oleosidade. Porque aquele produto que tá ali, enquanto ele estiver fazendo efeito, você vai ter um resíduo dele. E você tem os subprodutos gerados. Não sei se você viu a polêmica do benzeno que teve Sim. com uma Sim, indústria sim. famosa. Aham. Que na verdade não é que ele tinha, não é que o benzeno existia na formulação. Não é que a indústria pegou algo que a Anvisa não aprova, porque você tem ali, né, os ingredientes que são aprovados pela Anvisa. O produto ele não foi feito com benzeno. Sim. Né? Ele não foi feito com a molécula em si, mas ele foi feito com um sal, né, dele, Verdade. dessa substância, Sim. tá? E foi feito com peróxido de benzoíla também. Que o peróxido de todo peróxido, ele é instável. Quando você usa o peróxido de benzoíla numa formulação, que é para acne, para espinha, tem bastante. Sim. Luz, calor, faz alteração da molécula. Então ele vira benzeno muito rápido. O peróxido é algo muito instável. Então Olha. foi isso que aconteceu. Quando Sim. quando começou a dar os problemas, né, que a pessoa percebeu e foi feita a análise, verificou a molécula de benzeno. Mas é porque na forma como ele foi acondicionado, o que não precisa ser muito, a não ser que tivesse indicação de ficar na geladeira, o que não é o caso. Sim. Mas se a pessoa carregou na bolsa, deixou no carro, Ah, é verdade. você já tem essa mudança. E Alteração. olha o quanto é perigoso isso. É cancerígeno, né? É a mesma coisa de Benzeno, formol, né? tolueno, formaldeído, Chumbo. tudo, chumbo, Ó, a Sueli tá falando alumínio. aqui, a Sueli Cardoso Costa, que as escritas nos rótulos, letras muito pequenas, a indústria deveria rever as informações. E tá parabenizando a gente pelo assunto. Adorou o tema. Ah, que Obrigada, linda. obrigada pela audiência, Sueli. Muito E- obrigada. É a forma como é colocado. Isso aí eu recebo muito, G. Eu imagino. Assim, E você até desiste de ler. e você não entende. E sabe uma coisa que as pessoas falam muito? Se foi aprovado, e por que que a Anvisa aprovou? Isso aí Ah. é algo assim, né? Porque muitas Sim. vezes a pessoa fala assim, mas está lá na prateleira, eu estou confiando naquilo que tem o selo aprovado pela É. Anvisa. Passou por um órgão, foi aprovado, né? Exato. E na verdade, a gente sabe hoje que existem várias situações. Existe a substância que você indica e existe a porcentagem daquela substância. Sim. E muitas vezes na indústria, ela faz uma indicação no início de aprovação daquela formulação e depois depois- isso é alterado, Depois, sim. entendeu? Isso gente sabe disso, acontece, é. infelizmente, isso acontece. E às vezes e a Anvisa ela não vai analisar o produto, Não. não vai passar por análise. Não, Ela pegar um não vai papel. checar se aquilo que Um a indústria está relatório. falando que tem ali realmente tem só aquilo. Ô, Fernanda, é só quando acontece alguns casos que chamam a atenção, que tem no caso. Exatamente. Você lembra acho que foi ano passado, ou foi ano passado, do caso daquela pomada que as transistas usavam e começou a dar necrose de couro cabeludo. Aí quando chega um caso extremo Quando chega um desse, caso extremo. aí tira tudo do Caso mercado, extremo. suspende a venda. Exato. né? Teve algumas pomadas para o cabelo, não sei se você se lembra, porque hoje também existe uma mistura que a menina com 10 anos ela acaba já usando produtos que são indicados para adulto. Sim, Mas aí acaba já utilizando, acha mais fácil. Estava causando até problemas de cegueira, sim, visão. Sim, da visão, aham, por causa dessa questão. Da quantidade dessas substâncias que existe, e é um organismo, né, a criança, né, em desenvolvimento, e a absorção muito fácil, muito rápida. Então, isso daí é muito perigoso. E a questão dos desodorantes é
o ápice, vamos dizer assim, G. Sim. Porque eu sempre falo assim, você vai começar a realmente se preocupar com isso, a mudar a sua vida, o seu padrão de vida, você realmente quer cuidar da sua saúde de uma maneira integral? Então você vai ter que tomar decisões na sua vida. Então, faz uma lista de todos os cosméticos que você utiliza no seu dia a dia. Quais são os mais complicados para você substituir? Que você não tem a menor ideia nesse momento. E quais você consegue já ir substituindo? E eu sempre falo, comece pelo desodorante. É Porque verdade. todos os desodorantes e antitranspirantes que existem hoje no mercado trabalham com a questão do alumínio, que nem ela comentou, dos metais pesados, mas Chumbo. principalmente, né, o triclosan, essas moléculas que trazem muitos problemas, principalmente disruptores endócrinos. Não sei se você já ouviu falar sobre Já. essas questões. Sim. Hoje, as formulações de cosméticos e os desodorantes estão muito relacionados a essa questão dos disruptores. Eu acompanho um pouquinho porque minha irmã é técnica. Então Então ela estuda e ela Exato. traz essas E informações. não é algo que a pessoa vai perceber de forma instantânea. É aí que mora o perigo. Verdade. Isso vem a médio e longo prazo. Esse problema da questão hormonal, esses distúrbios. Mas é verdade. E muito problema emocional, G. Hoje, pelo fato de você mexer muito com essa questão de glândulas importantes do corpo, porque hoje, se você passa antitranspirante e o seu corpo não consegue eliminar toxinas, ele vai ter que fazer alguma coisa com essa toxina. Uhum. E essas toxinas acabam ficando impregnadas em pontos importantes e muitas vezes em glândulas essenciais, como é o caso da nossa hipófise Sim. e reguladores aí dos nossos hormônios. Se isso passa por perturbação, você começa a não ter mais os neurotransmissores, os hormônios que deveria ter no corpo. Verdade. Ansiedade, TDAH, depressão, tudo isso que são nessas doenças, né, da Sim. sociedade moderna, muitas vezes é causado por esses problemas. E muitas vezes é causado pelos cosméticos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, essa relação, ela já existe fortemente. E hoje, o aprendizado que a pessoa tem em uma formulação de cosmético natural, cosmético que ela vai conseguir fazer na casa dela, a gente consegue já associar protocolos de aromaterapia. Então, a gente faz exatamente esse processo inverso. Ao invés dela utilizar cosméticos que está destruindo a saúde dela, ela elabora cosméticos que vai colaborar com problemas de saúde, problemas emocionais, psicossomáticos. Aham. Então, ela vai incorporar em algo que ela já usa no dia a dia dela. Por exemplo, um desodorante que ela vai preparar. Se ela está sentindo que ela está com uma ansiedade, está com problema de TDAH, algo assim, nós vamos utilizar ali ativos e óleos essenciais nesse desodorante do uso do dia a dia dela, que tem função desodorante, mas também vai ter função de melhorar problemas emocionais. Olha que legal. E depois que daqui a pouco a gente vai para o intervalo, eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu sei que você tem uma gama de informações, de cursos que você ministra, Sim, os seus cursos, seus infoprodutos também, os cursos temos online. os cursos, os treinamentos online. Falar um pouquinho disso e falar também para você que é profissional da beleza, que tem um salão de beleza e sonha em ter a tua marca de produto, shampoo, condicionador, leave-in, colocar teu logo, a tua marca lá naquele produto. A Fernanda também faz esse trabalho, que ela tem uma indústria química que faz todo esse processo e facilita muito a vida de Os quem tem esse sonho. desenvolvimentos, sim, porque nisso, Gê, a gente tem duas possibilidades. Muitas vezes o profissional, ele chega já com uma ideia ou com um produto que ele gostaria de fazer, ter pelo menos aquele mesmo objetivo de produto. Sim. Então, ele já traz uma ideia. A gente trabalha com o desenvolvimento dessa ideia. Se precisar, a gente leva para o laboratório, faz análise, vê o que existe ali, transforma isso em algo que é natural, algo que tem mais ressonância com o desejo dele, e daí nós começamos a reproduzir. Ou então, o profissional, ele chega com um desejo. Fala assim, eu gostaria, mas eu não tenho muita ideia do que eu poderia estar fazendo. O que a gente trabalha também com esse desenvolvimento de marca, com brand também, Sim. com essa questão. Porque às vezes a pessoa ela tem essa vontade, ela já é um profissional. Ela tem um sonho, mas tem ela não um sabe sonho. por onde Exato, começar, né? Exatamente. Então hoje a gente tem vários profissionais nesse sentido. Olha, e a pessoa, ela conseguir expressar toda, vamos dizer, a trajetória dela, o que ela é, o que ela deseja transmitir para os clientes dela, através dos produtos e dos aromas,
Porque daí ela tem a possibilidade de desenvolvimento de um aroma específico para ter nesses produtos dela. Bem Então personalizado. porque tudo que existe ali vai estar com esse aroma. E esse aroma, ele vai dizer aquilo, né? Vai transferir, vai passar a mensagem que ele deseja. Olha que legal. Então, isso é maravilhoso, a gente E identificar. de alguém que é uma estudiosa, uma pesquisadora como você, que já tem esse know-how, que já trilhou essa trajetória de trazer esse produto. O profissional não vai precisar se preocupar e que princípio que eu vou. Ele tem um sonho, ele tem uma ideia, mas tem você que entende toda a parte técnica do Exatamente. negócio. E a gente percebeu muito, G, assim, né, vamos dizer, depois de 2020, depois da Covid e tudo mais, que as mulheres, elas tiveram uma necessidade grande de buscar alternativas para a vida delas. Então, o que a gente presenciou e já acompanhou de mulheres com interesse em produzir velas, velas é uma Verdade. coisa que as mulheres gostam muito de adoram. produzir. É. Aromatizador, perfume, essas formulações. E você vê o brilho nos olhos de uma pessoa que ela... É curioso porque a pessoa muitas vezes ela começa assim, eu quero aprender a fazer para mim. E daí ela aprende para ela fala, mas agora eu quero fazer para minha família. Esse cuidado ela quer estender, né? Exato, multiplicar isso. Sim. Porque aí ela vira uma multiplicadora desse tipo de produto que vai ajudar muito as pessoas. Então, ela pega uma identificação de uma necessidade de uma pessoa, que a gente fala que é a anamnese, né? Sim. Os dados que ela pega, e ela vai fazer um cosmético, vai desenvolver algo que é específico para aquela necessidade. Verdade. Olha que E legal. daí ela vai conseguir, com aquilo, movimentar algo que ela deseja. Às vezes ela estava num emprego que não tem nada a ver com o propósito de vida dela. Sim. E ela começa a desenvolver esse propósito de vida. Olha que legal, né? Então a gente tem mulheres que já, por exemplo, tônico capilar, tem uma linha de tônico capilar. Então tem vários ali para várias necessidades. Isso que eu ia falar, pode ser algo bem específico, um perfume de específico. cabelo, um tônico capilar. Exato, uma manteiga, linha de manteigas. Sim. A Olha gente que tem legal. também clientes que têm para necessidades diferentes. Específicas, né? Então tem para psoríase, tem para quem, né, para uma pele mais sensível, trabalha isso, porque aí a manteiga, ela é uma estrutura que ela precisa de um longo período para absorção. Então você coloca tudo que você quer ali de ativos nela, Aham. porque ela vai ficar a noite inteira agindo. Tudo que existe nela vai permeando a pele aos poucos. Olha que legal. Então você monta mesmo uma cadeia ali de entrada desses ativos. Que legal. Ó, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando para você que é empreendedor da área da beleza e sonha em ter uma linha de cosmético com a tua marca, com o teu nome. A gente vai falar mais detalhes sobre isso, sobre o trabalho da Fernanda. Até mais. Não saia daí. G Beleza com você. Volta já. Rádio Jornal FM 107.1 Indaiatuba, São Paulo. Comece seu dia bem informado no Bom Dia Indaiatuba. Atualização do trânsito, previsão do tempo e tudo o que acontece na cidade e na região. Bom Dia Indaiatuba, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Jornal. Conheça o novo portal de notícias de Indaiatuba e região. Acesse radiojornalindaiatuba.com.br e confira. Fique bem informado e participe das promoções. radiojornalindaiatuba.com.br. Vocês conhecem a Volac? Nós somos uma instituição de voluntários de apoio a portadores de câncer. Você sabe que existe uma forma de ajudar? Baixe o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, digite seu CPF e coloque a senha cadastrada. Clique em cadastrar e em doação automática e selecione a entidade. Basta clicar em confirmar doação. Contamos com você. Uma campanha Rádio Jornal. Tarde Jornal, diversão e prêmios na companhia de JP Edson. De segunda a sexta, à 1 da tarde, na Rádio Jornal. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Jornal, a emoção de ser a primeira FM. 107.1. Um show de rádio. Beleza com você está de volta.
Estamos de volta aqui com um tema super interessante, gente, sobre beleza natural, sobre cosméticos, sobre como você se cuidar de forma integral. Eu trouxe a especialista Fernanda, que ela tem uma fábrica, ela é estudiosa, ela é cientista, pesquisadora, dá aula na FIEC, enfim, a mulher fala um monte de coisa aqui. E eu queria trazer, que eu achei super interessante, quando você falou, né, que a gente comentou no bloco anterior, daquele profissional que tem a vontade e o sonho de ter uma marca própria, que é uma podologia, que é um tricologista, que é um salão de beleza. De repente ele pode começar com apenas, que nem a podóloga, pode começar com a manteiga, com hidratante, com esfoliante para os pés. Isso, E você até deu um exemplo de uma cliente sua que tem uma loja de sapatos. Isso. A gente tem produtos bem específicos para necessidades. Essa pessoa tem essa loja de calçados, então ela tem manteigas específicas para trabalhar essa questão da beleza dos pés. Então, é algo que tem muito a ver com o produto que ela vende já. Então, é um diferencial, na verdade. A gente trabalha essa questão desses diferenciais, Gê, porque hoje a concorrência é grande em todas as áreas, né? Sim. Então, isso também as pessoas trazem muito, buscando diferenciais. E daí a gente sempre tem um olhar para aquilo que ela já faz com excelência, igual essa pessoa que faz esses calçados, e daí ela tem esse produto que é essa manteiga que para tratar os pés mesmo, que a pessoa vai usar à noite e vai deixar os pés mais bonitos, para pés rachados, para essa questão. Então é algo muito maravilhoso, né? Ó, a Sueli tá falando aqui, a Sueli Cardoso Costa, que plantou Oronobis na casa dela e que ela também, teve uma ideia de fazer para uma amiga sabonete de Oronobis, tem? Olha que legal. Parabéns pela... Que legal. A gente pela usa muito a iniciativa aí. aloe vera também, Gê, porque nas recomendações que a gente faz, porque às vezes as pessoas pensam assim, por onde eu começo, né, para montar? Eu não tenho a menor ideia por onde eu começo. E a gente sempre fala, tem algumas plantas que a gente começa. Então, a aloe vera a gente sempre indica, porque a babosa, você sabendo Sim. trabalhar ela da forma correta, Uhum. ela vai te dar a possibilidade de várias formulações. A gente sempre trabalha muito gel. Tanto gel de aloe vera quanto gel de linhaça. São Olha, substâncias e estruturas que a gente consegue ter várias formulações ali. Então a gente vai estabilizar, a gente vai trabalhar essas formulações. A gente consegue ter para a pele e para os cabelos. E daí ela Olha. falou do sabonete, eu tenho alunas que fazem com aloe vera. Muitas dermatites de pele, que o sabonete muitas vezes ele vai tirar tudo que a pele tem de bom. Sim. Tudo que ela tá fazendo para se proteger e você tá tirando. Então, esses Verdade. sabonetes que a gente tem, que trazem muito mal para a saúde, né? E daí a gente consegue fazer, inclusive, com aloe vera. Hoje a gente tem vários ingredientes. Tem até lauril vegetal, tem a glicerina vegetal que a gente consegue trabalhar. Então, antigamente, né, que o pessoal trabalhava muito aquele sabão caseiro. Ah, Com soda verdade. cáustica e A tudo. minha mãe fazia. Falei, minha irmã acabou de entrar aqui, a Delmax. Ela que é tricologista. Ai, que Tá linda. falando, legal, eu quero. Eu vou colocar vocês em contato. Que já legal, já que tem um match maravilhoso. aqui. E a Sueli Cardoso está falando que ela não é empreendedora, mas ela colabora com a autonomia na área. Ela trabalha na área comercial. Mas Ai, que bem-vinda, bacana. suas ideias são Não, bem e legais. Gê, a gente trabalha muito essas questões, até que você comentou dos treinamentos, e a gente tem muitos treinamentos que são voltados para a pessoa comum. Fala um Porque pouquinho ela, desse treinamento. ela sempre começa, a gente tem treinamentos para Cuidando pele. de si. Isso, pele, cabelo, treinamento dos óleos essenciais. Presencial ou Online. Tá. A gente tem esse online, que é algo que o pessoal pedia muito, por causa da questão das participações nos programas de TV. Sim. Ao longo desses anos, as pessoas pediam muito, porque lá eu reproduzo algumas receitas Ai, que e as legal. pessoas querem aprender mais e saber, né, como que ela continua fazendo, né, na casa dela. Então a gente tem esses treinamentos que sempre começa com um aprendizado para si. Verdade. Então é a pessoa comum que vai fazer para mudar a vida dela, para trazer essa transformação para a vida dela. E o que a gente tem assim de depoimentos que as pessoas falam: agora eu não consigo mais ir e comprar de qualquer jeito, porque aí eu tenho Ela esse tem conhecimento. esse Então ela conhecimento. começa dessa forma. O treinamento ele dá condições para isso, para que ela consiga na vida dela trazer essa transformação primeiro e depois ela decide se ela gostaria de dar continuidade e daí Empreendendo, né? ter uma marca dela, vender para outras pessoas. E é algo natural, G. A pessoa começou a fazer para si, os outros vão começar a pedir. É verdade, né? Então, tem É muitos mesmo. relatos nesse sentido.
Desodorante, aí a pessoa começa a fazer para as outras pessoas. Os pomanders que a gente tem, que são esses sprays de ambiente, Sim. que a pessoa usa tanto para tratamento para si como para o ambiente, a pessoa começa a reproduzir. Perfumes caseiros, naturais, ela começa a Eu reproduzir. vou até dar uma ideia aqui, não sei nem se você está disposta a isso, mas a gente podia fazer um treinamento presencial aqui em Indaiatuba. Sim, Se você tiver sim, disponibilidade, eu te ajudo a montar uma claro. turma, que eu também me interessei muito, eu vou querer fazer. Ai, e é maravilhoso, porque É. você vê essa transformação mesmo nas Sim. pessoas e elas conseguem a enxergar esse contato maior com a natureza, que é algo que muitas vezes ela perdeu. Verdade. E às vezes ela tem as plantas na casa dela e ela gostaria de saber utilizar melhor. E hoje o que as pessoas fazem muito é infusão. São os chás. Sim. E olha que nos treinamentos a gente percebe que a pessoa às vezes faz de uma forma errada. Olha As isso. infusões. Então fala pra gente, que eu acho que eu já me incluo nessa turma aí. Tá destruindo a planta, né? Ai, que dó. Porque assim, a gente pega muitas pessoas que falam, mas eu fervo a planta junto. Ai, que Você dó. já está deteriorando os ativos das plantas ali, já está indo Judiação da embora planta. junto com a água. Então, como que a gente faz? A gente começa a ferver a água, desliga, conta 4 minutos para chegar em 96 graus Celsius, que é a temperatura de retirada dos ativos e não vai deteriorar eles. Conta 4 minutos, que a água ela perde 1 grau por minuto. Nada de deixar a planta lá fervendo. Não, junto com a nada de água. deixar. A não ser que sejam cascas, tipo a canela, ou rizomas, gengibre, esse tipo de coisa. São mais resistentes. Folha não. E daí você vai pegar essa água e vai colocar delicadamente ali sobre a sua erva. Tá. E algo importante, que isso daí eu sei que as pessoas ficam um pouco chateadas. Você vai preparar erva isoladamente, porque as pessoas gostam de misturar tudo. E daí- Tá. Mas não pode por quê? Porque a soltura de ativos é influenciado de uma planta para outra. Então, se você pegar camomila, lavanda, erva cidreira, erva Um doce, anula o misturar outro? tudo e pôr a água, aquela que soltar, que nem a erva doce, Primeiro. ela vai ter ali o domínio daquele solvente. As outras não vão soltar da forma como deveria. Então, a gente faz separado e depois junta. Ah, entendi. Ai, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esse despertar das pessoas, dando essa importância a cuidar de si, da estética, da beleza, de uma forma mais natural, você acha que despertou isso na pandemia? Teve um start assim? Olha, Gê, eu faço esse acompanhamento, vamos dizer assim, desde 2011, mais ou menos. A pandemia, ela obrigou as pessoas, primeiro, a olharem mais para si, porque aí você tem um perigo iminente, e daí, em todos os sentidos, a pessoa passa a olhar mais para a saúde dela. Isso aí que você falou tá certíssimo. Isso aí nós percebemos sim que a pessoa vai buscar, vai ir atrás alimentação saudável, Sim. cosméticos e atividade física. Isso é um Verdade. tripé que a gente vê muito assim. Não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. Então, se a pessoa se preocupa com a saúde, que é o que aconteceu muito, ela vai se preocupar com aquilo que ela está passando no corpo dela. Sim. E uma coisa que eu falo, que as pessoas não param para pensar, e na pandemia, né, a gente conseguiu expandir muito isso. Quando você se alimenta com algo que não é tão bom, lá no estômago, o corpo vai ter a possibilidade de se livrar daquilo mais facilmente. Se você tem um bom ácido, se o seu corpo está bacana, se o seu intestino está funcionando bem, ele vai se livrar de substâncias ruins. Se você passa um cosmético ruim no corpo, isso vai para a sua corrente sanguínea, o corpo tem muito mais dificuldade para se livrar de metais pesados, de substâncias ruins que estão ali. Então, nós deveríamos nos preocupar muito com os cosméticos. E hoje a gente tem esse movimento grande, a gente precisa expandir isso mais Que bom que ainda. a gente tem você aqui. Olha, tem gente que já gostou da ideia aqui do curso presencial. Ai, que A legal! Rosana Scaramuzzi. A Sueli Cardoso está pedindo para você falar do Yami, que ela adora Yami. De A limpeza do Priscila corpo, né? Piccoli. Ótimo conteúdo, parabéns. A esposa do nosso querido Cris aqui, para Cris. Ela tá falando que a casca do Yami, ela passou na mão dela, a Sueli tá falando. A Sueli já te acompanha, né? Já acompanho. Ah, bom, entendi agora, Sueli. Yami, o que tem o Yami? Fala O pra Yami nós. é para limpeza do corpo de uma maneira geral, né, Gi? A E minha a mãe gente faz consumia muito Yami.
O inhame, ele tem tanto fitoestrógeno, que a gente indica muito para a Mas é questão um da pouquinho sem graça, menopausa. né, coitado do Yami, né? Mas você tem como dar uma melhorada nele ali É. no suco, né? A É. gente faz muito essas batidas com fruta, porque aí você melhora o sabor, você precisa dessa substância e ajuda muito na menopausa. A gente trabalha muito essa questão da menopausa, porque as mulheres, eu costumo dizer Estou. assim, Ajuda em quê, o Yami? ela bate 40 anos, a gente bate 40 anos Não, e, bate, né? bate 50, É. filha. Parece que cai uma ficha realmente, né? É. A mulher, ela tem isso. E o inhame ajuda nisso. Então, a gente consegue pegar para os cosméticos essa massa de inhame e transformar em creme, por exemplo. E a casca em si, a gente consegue fazer esfoliante, consegue esfoliar para questão de manchas da pele também, ele ajuda bastante. Você tá brincando. É, faz o esfoliante, faz o creme e ajuda bastante nas E manchas. isso no curso também? No teu curso curso também. online você ensina? Sim. Gente, olha, já quero esse curso já. Mas aqui em Datuba, né, gente? Campinas, tudo bem, Campinas é do lado, mas vamos facilitar a vida aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui. Não. Fala um pouquinho dessa parte da parte de regulamentação. Regulamentação, Porque é isso é super importante. importante É muito a importante. gente, por mais que a gente fale assim, que hoje está mais tranquilo, está mais fácil, mas depende muito de quem vai te atender nessa indústria. E das suas né? intenções também. Isso é muitíssimo importante, Gê. Porque nós damos os treinamentos e a gente sempre indica realmente para a pessoa começar a testar as formulações na casa dela, com ela, seguindo à risca toda a orientação de higienização, de conservação. Porque um cosmético que ele é natural, que ele vai usar esses ingredientes caseiros, ele Sim. tem uma durabilidade mais Menor. baixa. Sim. Só que nós temos como transformar isso em formulações que têm uma durabilidade maior, usando conservantes naturais que a gente tem, usando os óleos essenciais. Então, isso seria um outro patamar, vamos dizer assim. Dentro dessa questão da regularização, a Anvisa, ela não traz uma possibilidade de regularizar cosméticos que você faz em casa. Então, a gente não tem essa possibilidade de ter, por exemplo, eu vou dizer que o meu cosmético, ele não é feito na indústria. Então, Sim. eu não tenho essa possibilidade. Ele vai para o artesanal ou não? Não se Então, enquadra no artesanal? Só que não existe uma A Anvisa não regulariza o artesanal. Sabe por quê, Gê? Porque cai na questão de segurança. As mesmas exigências que a gente tem para a parte alimentícia, a gente tem para a parte de cosméticos. Então, você vê na feira, por exemplo, uma barraquinha de alguém que está vendendo sabonetes, Sim. cremes, aromatizador, Esfoliante. Não existe uma regularização. Só que a pessoa, ela está vendendo muito próximo ali do cliente dela, das necessidades. Então, isso não é algo que vai trazer problemas, Não tem um grandes volume, problemas. né? Exato. A partir do momento que ela quer expandir Escalar, um pouco, né? escalar, e vai querer colocar em estabelecimentos, ou vai querer vender pela internet, aí você já tem que ter um olhar diferenciado, porque corre o risco de ter as denúncias. O seu cosmético, ele precisa de uma notificação, que a gente fala. Quando é grau 1, que a maioria se enquadra ali em grau 1, Sim. é uma notificação que a gente tem. Então, uma indústria que é regularizada na Anvisa, ela já passou pelo processo de regularização, e esse cosmético, ele é produzido nesse local, porque é o local que é regulamentado. Entendi. Não é simplesmente o cosmético, mas é onde ele está sendo produzido. Tá. Entendi. Então, se a pessoa ela quer escalar, ela vai precisar buscar realmente uma empresa, alguém que vai conseguir registrar o produto dela. Sim. Que é aquele númerozinho que tem nos cosméticos. Sim, né, que a gente vê. Aham. Então, mesmo um sabonete simples, vamos dizer, um sabonete líquido, de forma simples, um aromatizador simples. Se você vai colocar em um estabelecimento, se você vai escalar, se você vai expandir a sua marca, o seu negócio, ele precisa estar registrado, regularizado, esse cosmético. Fernanda, mas eu estou vendendo, né, para as minhas amigas, na minha casa. Não vai chamar atenção, G. Entendeu? Sim. Não vai. E você está muito próximo do seu cliente. Sim. E você está seguindo todas as regras que a gente tem com relação à higiene, com relação a essa questão dos ingredientes que a gente usa. Então, não vai ter problema. Mas se você quer expandir a sua marca aí... Ó, a Sueli tá falando aqui que ela quer o curso,
falou que ela tá adorando bate-papo. Obrigada. Ó, vou convidar você sempre aqui, viu, Celi? Ela falou que, ó, os antigos já utilizavam plantas, até em curas. E é verdade. E até Muito. espiritual. Tudo, né? tudo. Verdade. Ah, fala, ela entregou a idade dela, falou que tá com 59, eu tô com 54, Celi. Então a menopausa aqui já passou da hora, A né? G tá super conservada. Ah, obrigada. Não E parece olha, eu mesmo. vou querer fazer esse curso aí, hein? Vou melhorar ainda, hein, Cristian? Tá com a pele linda. Obrigada. Mas é engraçado porque, assim, a gente, é o que você falou no blog anterior, quando a gente começa a se conscientizar de cuidar da nossa saúde, atividade física, alimentação, cosméticos naturais, né? E também produto que vai no nosso cabelo, né? Que você comentou também sobre o longo prazo dos prejuízos que podem Exato, causar exato. as escolhas que a gente faz, É, né? é. Eu percebo que o uso do formol durante muitos anos, isso está há muito tempo aqui no Brasil, né? Tá há muito tempo. E as pessoas começam a ter um afinamento capilar, Perder ter uma massa, rarefação no couro cabeludo, e ela só percebe 10, 12 anos depois. É tão triste isso, né? E tá muito próximo aqui, né? Sim. Do nosso sistema nervoso central, da nossa hipófise, da nossa pineal. Tudo que permeia essa região, se a gente não tomar realmente muito cuidado com Sim. relação a isso, tem um acesso muito rápido para esses sistemas, que são sistemas de equilíbrio do corpo. E Verdade. às vezes uma depressão aparece, e eu vejo muito isso, Gê, nas pessoas que eu atendo, que eu faço acompanhamento, né? A pessoa às vezes fala assim, eu não tinha nada. E de repente eu não consigo sair da cama, eu não tenho mais vontade. Porque se você tem uma queda muito brusca de dopamina, se você tem uma queda muito brusca Seu desses hormônios do bem, Imunidade, você não tem mais vontade de fazer nada. verdade. E isso a gente vê muito, infelizmente. E a pessoa não associa com o Não. cosmético que ela usa. Ela nunca vai fazer essa associação. Ou com esses procedimentos que ela faz há muito tempo. Porque tem gente que faz progressiva há quanto tempo? Nossa, uma vida. 20 anos. Uma vida. Uma é. vida inteira fazendo progressiva. E o mais triste é quando falta de informação na família, que tem uma criança adolescente, que tem criança, cabelo 12 cacheado, 12 anos, que ainda não pode fazer, tá com formol lá na... Ah, mas eu não sei cuidar do cabelo. O salão onde as minhas irmãs atendem, elas educam, ela ensina. Gente, isso daí com- deveria ser proibido mesmo, né? Deveria, né? Isso aí Deveria, ser mas proibido. assim, é um mercado que está tão condicionado a esse tipo de coisa, né? A verdadeiros milagres, né? É. Porque é mais difícil educar. É mais difícil. E você É mais realmente... fácil você se livrar do problema. Você fala assim, não consigo cuidar desse cabelo. Ou eu Verdade. corto, ou eu... Verdade. né? Ó, a Soli tá pedindo aqui para falar da melaleuca. Ai, que delícia! Adoro Que melaleuca, óleo delícia! essencial. Você sabe que a gente tem um monte aqui em Indaiatuba, né, G? A gente tem um monte de árvore de melaleuca aqui. Sério? É, Aonde? Aqui na Vila Suíça tem um monte. Olha isso, E as gente. pessoas não fazem uso. A gente tem duas formas de utilização da melaleuca, que é a planta em si, né, que é essa planta enorme que a gente tem. A gente pega esses ativos, isola ele através de solvente, pode ser água ou álcool, gel de aloe vera, a gente impregna com essa melaleuca, gel de E o linhaça. cheiro é tão bom, né? O cheiro da planta é algo inacreditável, acredito, é porque eu muito adoro. maravilhoso. E a melaleuca, que é muito utilizado, são dos óleos essenciais. A melaleuca é um dos óleos essenciais mais versáteis que a gente tem, porque ela trata problemas de pele, fungo, bactéria. Sim. Então, tudo que eu imaginar que eu preciso trazer uma limpeza ou melhorar uma inflamação, melhorar uma A condição, melaleuca. é melaleuca, não tem jeito. Então, na maioria das formulações que a gente tem, por exemplo, desodorante. Em desodorantes naturais que a gente, né, as formulações que a gente tem, praticamente 100% deles a gente utiliza a melaleuca, porque a melaleuca vai ser que vai trazer a eliminação das bactérias que a Sim. gente tem, Aham. que são essas bactérias que produzem um mau odor. Olha. Porque a pessoa, se a gente pegar o suor em si, ele não tem cheiro de nada, Mas é bactéria. mas são as bactérias que estão no local que se alimentam, né, desse material que tem no suor. Isso depende muito da alimentação da pessoa também, para esse cheiro Sim. que vai ser exalar, né? exalado, né? Aham. Então, essas bactérias que vão produzir esse mau odor. E daí a gente utiliza esse óleo essencial, geralmente 1,5% dele já consegue trazer essa condição de eliminação das bactérias. Nossa, eu adoro Não o cheiro. proliferação. Ele é fantástico, né? E daí as pessoas não querem suar. É umas coisas, É. né, que a gente coloca. O ser humano, ele é engraçado nesse sentido, né? Não é porque
A gente só tá aqui fora da água porque a gente tem um processo de homeostase do corpo, Sim, que é o equilíbrio. E o verdade. que traz isso? É o suor. Aí você não quer quer suar. acabar. É, não quer suar. Ai, Jesus. E como é que você elimina a toxina, né, sem suar? O corpo fica desesperado. Aí tem gente que fala assim, mas Fernanda, porque a gente tem o nosso desodorante também, né? Aí às vezes a gente fala assim, olha, faz a transição, Da sua né? marca, Da minha que é marca. Aromaria Natural. Dentro do guarda-chuva. Tá. Então a gente fala assim, faz a transição, usa um dia em casa, né? Mesmo as formulações que você vai fazer na sua casa, um dia que você estiver tranquilo em casa, aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu suei demais. Eu falei assim, você suou demais porque o seu corpo, ele viu uma oportunidade de liberar tudo que ele queria liberar e você não Sim. tá deixando ele liberar porque você usa antitranspirante todo dia. Sim. E fica segurando. Então é Abafa. normal isso. Até ele entrar em equilíbrio, ele vai suar tudo que ele precisa suar. Eu ia até pedir para você falar aqui agora, mas eu acho que a gente vai ficar um pouco corrida por conta do tempo. Mas você pode depois falar dessa receitinha de desodorante? Claro, a gente pode sim. Tem várias formas de fazer. Então fala uma pra gente. Aí. Ó, o pessoal gosta bastante de usar o leite de magnésia, por exemplo. Eu já fiz uma vez. Você já falei assim, fez? eu já. Então, a gente faz, E eu tem essa uso, dá formulação. Tem dá gente super que usa certo. puro, mas se você associar com óleo essencial de melaleuca, É o que eu faço. 1,5%, lavanda, não é fantástico? Sim. Então tem essa formulação Dá do leite super de resultado. magnésio. Tem muita gente que utiliza e eu adoro com gel de aloe vera, por exemplo. Olha. O gel de aloe vera também, natura? porque ela é in natura. O que eu faço? Você vai dissolver os óleos essenciais na glicerina vegetal. Tá. Então, aproximadamente 10% de glicerina vegetal, dissolve, mistura no gel de aloe vera, faz essa mistura e vai usando. Fantástico. Gel de linhaça para desodorante também maravilhoso. Gente, que legal. E as formulações em spray, que eu gosto. O pessoal às vezes não gosta, mas eu adoro. Porque eu passo no corpo inteiro. Aí eu uso no pé, eu uso no calçado. Olha que Eu acho legal. super prático. A gente usa os extratos. E você ensina no curso também. Sim. Uso os extratos Gente. alcoólicos das plantas. Aí eu faço isolos ativos dela no álcool de cereais das plantas. E quanto tempo de curso faço pra gente impregnação. conseguir aprender essas coisas? Olha, a gente tem vários formatos de curso. Então, tem um curso completo que a pessoa vai ter as videoaulas para assistir, vai ter os e-books e o material teórico. Tá. Então, ela tem a liberdade também de passar No ali tempo pelo dela. processo, no tempo No dela. tempo dela. A gente teve agora um que foi o desafio de um mês da pele, da transformação da pele. Então, da pele perfeita. Então, durante um mês, Que todos legal. os dias, durante um Online. mês, online, Tá. as pessoas tinham as formulações para repetir. Que Para legal. ter essa transformação na pele e depois conseguir montar os cronogramas de E como que o skincare. pessoal que está nos assistindo aqui contacta você para os cursos, para o curso online, por essas dicas maravilhosas legal. que você Gente, está ó, dando aqui? Já segue lá o Instagram da Aromaria Natural, então é @Aromaria Natural. E a gente tem também o site, que é www.aromarianatural.com.br. Tá? Pode entrar lá e ver tudo. Se tiver alguma dúvida, também pode chamar no WhatsApp. Pode passar o WhatsApp? Pode, Gi? claro. É 19 99658 3495. E também tem o dos perfumes, também tem, que é a Burlesque Cosméticos, que lá Ah, também tá. tem os perfumes. Nossa, que legal. Gente, que pena que o nosso tempo não... Mas já acabou. Já, rapidão, né? Foi muito rápido Nossa, que mesmo. legal. Vou trazer você mais vezes aqui. Muito Que a legal. Tem muita Sueli coisa para mandou falar, mais, né? eu não consigo falar mais, Sueli, que pena. Mas eu vou responder depois você aqui, tá? Tá A ótimo, Fernanda Gi. responde. Sim. Obrigada. Eu que Parabéns pela sua agradeço. trajetória, pelo seu trabalho. E Ah, vamos combinar de obrigada. trazer um curso presencial aqui, que Vamos, tem vamos bastante gente sim. interessada. Vamos sim. Eu ajudo a montar. Legal. Obrigada, Fernanda, Obrigada, pela obrigada, presença. pessoal, também pela audiência. Obrigada. E até o próximo G Beleza com você.